Fala pessoal, Massa de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos este sábado com o campeonato inglês, a Premier League, onde temos o jogo da equipe do Manchester United enfrentando a equipe do Everton. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, ela empatou uma, perdeu uma e venceu 3. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Everton, ela empatou 2, perdeu uma e venceu uma. Atualmente no campeonato inglês, a equipe do Manchester United é a 4ª colocada com 53 pontos ganhos, e a equipe do Everton é a 16ª colocada com 27 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Manchester United e um empate. Melhor opção para esse confronto, casa. Manchester United para vencer. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Osasuna enfrentando a equipe do Elche. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Osasuna, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Elche, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Atualmente no campeonato espanhol, a equipe do Osasuna é a 10ª colocada com 35 pontos ganhos, e a equipe do Elche é a 20ª colocada com 13 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Osasuna e 4 empates. Melhor opção para esse confronto, casa. Osasuna para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe da Fiorentina enfrentando a equipe do Spezia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Fiorentina, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Spezia, ela empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. Atualmente no campeonato italiano, a equipe da Fiorentina é a 9ª colocada com 40 pontos ganhos. Já a equipe do Spezia é a 17ª colocada com 25 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe da Fiorentina e um empate. Melhor opção para esse confronto, casa. Fiorentina para vencer. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Borussia Dortmund enfrentando a equipe do União Berlim. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do União Berlim, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Atualmente no campeonato alemão, a equipe do Borussia Dortmund é a 2ª colocada com 53 pontos ganhos. Já a equipe do União Berlim é a 3ª colocada com 51 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Borussia Dortmund e 2 vitórias para a equipe do União Berlim. Melhor opção para esse confronto, casa. Borussia Dortmund para vencer. Continuando ainda no campeonato alemão, na Bundesliga, temos a equipe do Freiburg enfrentando a equipe do Bayern de Munique. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Freiburg, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, ela venceu 3 e perdeu 2. Atualmente no campeonato alemão, a equipe do Freiburg é a 4ª colocada com 47 pontos ganhos. Já a equipe do Bayern de Munique é a 1ª colocada com 55 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Freiburg, um empate e 3 vitórias para a equipe do Bayern de Munique. Melhor opção para esse confronto, fora. Bayern de Munique para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Tottenham enfrentando a equipe do Brighton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, ela perdeu 1, venceu 1 e empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brighton, ela empatou 2 e venceu 3. Atualmente no campeonato inglês, a equipe do Tottenham é a 5ª colocada com 50 pontos ganhos. Já a equipe do Brighton é a 6ª colocada com 46 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Tottenham e 2 vitórias para a equipe do Brighton. Melhor opção para esse confronto, empate, casa. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Wolverhampton enfrentando a equipe do Chelsea. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Wolverhampton,
ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Atualmente no campeonato inglês, a equipe do Wolverhampton é a 14ª colocada, com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Chelsea é a 11ª colocada, com 39 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Wolverhampton, 3 empates e uma vitória para a equipe do Chelsea. Melhor opção para esse novo confronto fora Chelsea para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Espanhol enfrentando a equipe do Atlético de Bilbao. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Espanhol, ela venceu 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Bilbao, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Atualmente no Campeonato Espanhol, a equipe do Espanhol é a 18ª colocada, com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético de Bilbao é a 7ª colocada, com 37 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Espanhol, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Atlético de Bilbao. Melhor opção para esse novo confronto fora Atlético de Bilbao para vencer. Campeonato Italiano, temos a equipe do Atalanta enfrentando a equipe do Bolonha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atalanta, ela empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bolonha, ela venceu 2, perdeu 1 e empatou 2. Atualmente no campeonato italiano, a equipe do Atalanta é a 6ª colocada, com 48 pontos ganhos. Já a equipe do Bolonha é a 8ª colocada, com 40 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Atalanta, 2 empates. Melhor opção para esse confronto, casa Atalanta para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Angers enfrentando a equipe do Lille. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Angers, ela perdeu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lille, ela empatou 2 e venceu 3. Atualmente no campeonato francês, a equipe do Angers é a 20ª colocada, com 11 pontos ganhos. Já a equipe do Lille é a 5ª colocada, com 52 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Angers, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Lille. Melhor opção para esse confronto fora Lille para vencer ou partida acima de 1,5. Bundesliga, Campeonato Alemão, temos a equipe do Hertha Berlim enfrentando a equipe do Red Bull Leipzig. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hertha Berlim, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, ela perdeu 3 e venceu 2. Atualmente no Campeonato Alemão, a equipe do Hertha Berlim é a 16ª colocada, com 22 pontos ganhos. Já a equipe do Red Bull Leipzig é a 5ª colocada, com 45 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Red Bull Leipzig. Melhor opção para esse confronto fora Red Bull Leipzig para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Real Sociedade enfrentando a equipe do Getafe. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, ela empatou 2, venceu 1 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Getafe, ela venceu 3 e empatou 2. Atualmente no Campeonato Espanhol, a equipe do Real Sociedade é a 4ª colocada, com 48 pontos ganhos. Já a equipe do Getafe é a 14ª colocada, com 30 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Real Sociedade, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Getafe. Melhores opções para esse confronto, casa Real Sociedade para vencer ou partida acima de 1,5. Premier League, Campeonato Inglês, temos a equipe do Southampton enfrentando a equipe do Manchester City. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Southampton, ela venceu 1, empatou 2 e perdeu 2.
Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, ela venceu todas suas 5 partidas. Atualmente no campeonato inglês, a equipe do Southampton é a 20ª colocada com 23 pontos ganhos. Já a equipe do Manchester City é a 2ª colocada com 64 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Southampton, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Manchester City. Melhor opção para esse confronto, fora. Manchester City para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Torino enfrentando a equipe do Roma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Torino, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, ela venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Atualmente no campeonato italiano, a equipe do Torino é a 10ª colocada com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Roma é a 5ª colocada com 50 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados nessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Torino, um empate e 3 vitórias para a equipe do Roma. Melhor opção para esse confronto, uma dupla chance. Casa fora. Campeonato italiano, temos a equipe da Lazio enfrentando a equipe da Juventus. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, ela empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, ela venceu 4 e empatou 1. Atualmente no campeonato italiano, a equipe da Lazio é a 2ª colocada com 55 pontos ganhos. Já a equipe da Juventus é a 7ª colocada com 44 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe da Juventus. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Real Madrid enfrentando a equipe do Villarreal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Villarreal, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Atualmente no Campeonato Espanhol, a equipe do Real Madrid é a 2ª colocada com 59 pontos ganhos. Já a equipe do Villarreal é a 6ª colocada com 44 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Real Madrid, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Villarreal. Melhor opção para esse confronto, casa, Real Madrid para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Nice enfrentando a equipe do PSG. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nice, ela empatou 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, ela venceu 2 e perdeu 3. Atualmente no campeonato francês, a equipe do Nice é a 8ª colocada com 45 pontos ganhos. Já a equipe do PSG é a 1ª colocada com 66 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Nice, um empate e 2 vitórias para a equipe do PSG. Melhor opção para esse confronto, fora, PSG para vencer. Campeonato português, temos a equipe do Braga enfrentando a equipe do Estoril. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Estoril, ela perdeu 4 e venceu 1. Atualmente no Campeonato Português, a equipe do Braga é a 3ª colocada com 59 pontos ganhos. Já a equipe do Estoril é a 15ª colocada com 25 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Braga e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, casa, Braga para vencer. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Fiorentina vs Spezia, casa, Fiorentina para vencer. Manchester United vs Everton, casa,
Manchester United para vencer. Osasuna versus Elche, casa. Osasuna para vencer. Salzburg versus Manchester City, fora. Manchester City para vencer. Real Sociedade versus Getafe, partida acima de 1,5. Lazio versus Juventus, partida acima de 1,5. Nice versus PSG, fora. PSG para vencer. Braga versus Estoril, casa. Braga para vencer. Real Madrid versus Villarreal, casa. Real Madrid para vencer.